Hoje vamos falar um pouco sobre uma relação entre as trombofilias e as perdas gestacionais de repetição, os abortamentos de repetição, as perdas gestacionais recorrentes. Antes de entrar propriamente no assunto, eu queria pedir a gentileza de vocês para que, caso gostem ou se interessem pelo tema, que possam curtir, né? Eventualmente compartilhar com algum amigo e, por que não, se inscrever no canal para que a gente consiga dar seguimento de maneira mais consistente aqui também. Vamos lá. Falar sobre essa relação entre trombofilias e perdas recorrentes, abortamentos de repetição. Primeiro a gente precisa tocar em alguns pontos mais importantes. Eu anotei aqui alguns pontos rapidamente, a gente vai falar sobre eles, para que eu não me esqueça de nada aqui nesse vídeo. Lógico, dentro de uma preocupação em se resumir muito essa questão toda, mas o ponto principal no final desse vídeo vai ser colocar para vocês assim, como a gente deve se posicionar frente a essa questão das trombofilias. Alguns desses exames, há pouco tempo eu falei lá no Instagram sobre a mutação ou polimorfismo do gene MTHFR, para alguns autores, inclusive, nem deve ser incluída nesse tópico das trombofilias. Mas seja como for, vamos falar um pouquinho sobre isso, antes, iniciando por alguns pontos bem importantes e fundamentais. Primeiro deles, quais são as mulheres classificadas como aquelas que têm abortamento de repetição? Então a gente inclui uma mulher nesse grupo, aquelas que tiveram duas ou mais perdas, dois ou mais abortamentos. Até alguns anos atrás, a gente ficava mais preso a ter que completar 3 perdas para que aí sim a gente pudesse classificar essa paciente como participante desse grupo de perdas gestacionais de repetição. Isso melhorou um pouquinho, isso melhorou bastante, porque a gente consegue, de repente, encurtar e começar mais rapidamente toda essa investigação dessas possíveis causas que podem levar você a ter os seus abortamentos. Um outro ponto importante, o segundo, é que a gente também não deve se esquecer, não pode se esquecer, de que várias causas contribuem para que uma mulher venha a ter seu abortamento. Muitas vezes, mais de uma causa interage na mesma paciente para que ela tenha o seu abortamento. Então, a gente não pode se esquecer que as principais causas de uma perda gestacional são as alterações genéticas, cromossômicas desse embrião, né? Esse é um ponto muito importante, em que o risco de que isso aconteça, ele é um risco crescente, de acordo com a idade da paciente. Então, quanto mais o tempo passa, o tempo de vida passa para essa mulher, com a idade, os riscos de aneuploidias embrionárias vai aumentando e, portanto, as taxas de gravidez, as taxas de nascimento vão sendo diminuídas e as taxas de abortamento, por outro lado, vão aumentando. Então, as principais causas são essas. A gente tem também as causas uterinas, né? Por exemplo, os miomas submucosos, os pólipos, as sinéquias uterinas. A gente tem as causas endócrinas, as causas imunológicas, e aí precisa de uma conversa um pouco mais detalhada, porque é um ponto que também levanta muita contestação, e qualquer dia eu venho falar um pouquinho sobre esse fator imunológico também. Não podemos esquecer do fator masculino, das causas ambientais, enfim, são diversos pontos que a gente precisa sempre ter em mente. Mas hoje a gente vai falar rapidamente sobre as trombofilias e sua relação com as perdas de repetição. O terceiro ponto também, inicialmente, que a gente precisa lembrar é que a gravidez, a gestação por si só, já é um estado hipertrombótico. Durante a gravidez, alguns fatores de coagulação, dentro daquela cadeia de coagulação que a gente tem, todos nós temos, e que a gente aprende lá na área básica da medicina, alguns fatores como o fator 7, o fator 8, o fator 10, o fator de von Willebrand, o fibrinogênio. Então, são fatores que ficam
de certo modo, mais nervosos durante a gravidez, e eles trabalham um pouco mais nesse caminho de favorecimento da formação de trombos. Por isso que a gravidez ela é um estado natural em que se intensifica, se vê esse risco maior. Somando-se a isso, o fato de que alguns fatores também intrínsecos, que têm uma tendência natural de proteção contra trombos, eles ficam, de certo modo, inibidos, né? E aí a gente tem a inibição, por exemplo, parcial das proteínas, proteína S, proteína C adquirida, e outros fatores. No seu conjunto, o resultado final, também somado ao fato de que na gravidez existe um estado de maior estase sanguínea venosa, porque o fluxo sanguíneo na gravidez ele fica mais prejudicado, né, com o avançar da gravidez. Então, esse somatório de elementos tem como resultante uma situação em que existe um risco maior de formação de trombos. Esse é um ponto importante. As causas, esse estado gravídico, e tem um outro ponto que agora a gente entra diretamente nas trombofilias. Falar de trombofilias é um tema muito instigante, muito provocador, porque é um mundo que, se a gente for falar sobre cada exame desses que a gente usa como exame laboratorial para pesquisa e rastreamento das trombofilias, a gente fica aqui o dia inteiro. Então a gente vai dividir as trombofilias em dois grupos, hereditárias ou congênitas, e o segundo grupo, as trombofilias ditas adquiridas. Dentre as trombofilias hereditárias, congênitas, nós temos aquele grupo das mutações do fator 5 de Leiden, principalmente, a mutação do gene da protrombina, a deficiência da antitrombina, a deficiência das proteínas S e proteína C. Então, são algumas situações sobre as quais essa questão vai recair, dessa investigação. Lógico que quando a gente tem pessoas, e isso vale para homens e mulheres, com alterações de trombofilias hereditárias e congênitas, já existe um risco implícito aí de uma formação maior, de um estado de favorecimento de uma coagulação anormal do sangue, né? E também, por que não falar dessa linha teórica que diz que existe um risco maior de que nessas mulheres, a gente está falando das mulheres, existe também um risco de desfechos gestacionais adversos. Tudo isso é discutível, tudo isso está dentro desse contexto. A questão é, entretanto, que a gente segue alguns guidelines que são a nossa linha aqui, principalmente de algumas sociedades, daquelas no mundo, as duas principais, a gente tem a Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva e a Sociedade Europeia, né, que são as principais no mundo, as mais, digamos, as mais amplas, e que tem uma força muito grande como formação de linhas de conduta. Então, tanto a Sociedade Americana como a Sociedade Europeia, nos seus últimos guidelines, mostram que, de modo muito claro, com base no que existe de concreto, de trabalhos mais consistentes na literatura, eles não veem uma correlação de causalidade entre as trombofilias hereditárias ou congênitas e as perdas gestacionais de repetição, os abortamentos recorrentes de repetição. Então, segundo essas sociedades, elas são uníssonas, são concordantes nessa questão, eles não recomendam o rastreamento das trombofilias hereditárias ou adquiridas para esse grupo de pacientes com perdas recorrentes. Por outro lado, tanto em uma como em outra, eles veem uma relação de causalidade quando a gente fala das trombofilias adquiridas. Quais são essas trombofilias?
são aquelas trombofilias que já recaem em cima da síndrome de anticorpo antifosfolipídio e dos seus anticorpos derivados ali, que são o anticoagulante lúpico e os anticorpos anticardiolipina. Então, mulheres com perdas recorrentes, tanto uma como outra sociedade, nos seus guidelines, recomendam que se faça um rastreamento desse tipo de trombofilias para essas pacientes, né? Além desses exames, eles também recomendam, porque identificaram uma relação também com essas mulheres, da alteração da beta-2 glicoproteína 1. Então, são exames que são ditos assim, hoje, à luz do que a gente tem hoje de dado mais concreto, são exames recomendados com ênfase por essas sociedades. E uma vez que, para essas pacientes, esses exames venham alterados, então eles recomendam o uso, o emprego de droga, um tratamento mais medicamentoso, que também recai em cima do uso do ácido acetil salicílico, em doses baixas, de 75 a 100 miligramas por dia, e também da heparina não fracionada, em doses profiláticas. Então, o tratamento também fica em cima dessas duas substâncias de modo concreto, segundo esses trabalhos, demonstrando uma redução significativa das taxas de perdas gestacionais de repetição. Então, de uma maneira bem objetiva, eu acho que era basicamente isso que eu tinha para falar hoje sobre essa correlação, falar sobre essas particularidades da gravidez, né? E era basicamente isso. Espero que tenham gostado. E mais uma vez eu peço a gentileza de curtir, caso tenham gostado desse conteúdo. E, por que não, se inscrever também na nossa página, tá bom?